Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Eu quero convidar para compor a Bíblia na mesa dessa noite com vocês, Marlon Bino. Recebam com uma salva de palmas. Marlon, pode chegar aqui na mesa. Muito bem. Nossa Bíblia na mesa hoje recebe o pastor Marlon, pastor dos juniores da Central House Fellowship. E aí, Marlon, como é que tá? Tudo bem? Tá animado, Marlon? Fortes emoções, Fortes né? emoções. É uma montanha russa. Mas estamos aí à disposição do reino e bora só transbordar aquilo que ele já fez em nós e faz através de nós, né? E é isso aí. Quantos não conhecem intimamente o Marlon? Levanta a mão bem alto. Olha, é bastante gente. Então, Marlon, se apresente pra gente e fale um pouco para nós qual tem sido tua expectativa para os juniores, para os Rangers, como tem sido tua experiência como pastor, como pai, como marido, e conta um pouco o que você tem feito por essa igreja com os nossos filhos. Bom, em primeiro lugar, eu sou o Marlon da Nicole, né? Minha esposa, por favor, se levante aí, minha filha ao lado. A minha mais velha não pôde estar com a gente que tinha um compromisso, mas enfim, né? Nós somos pais de uma menina de 17 e uma de 14, fomos pais jovens, né? Nós somos casados há 18 anos e assim, para mim é um imenso prazer estar sentado nessa mesa, porque a única coisa que reflete na minha vida é que Jesus deu certo, Jesus dá certo. Porque eu estava vindo para cá e recebi um conselho sábio da minha esposa, né? E ela falou assim: amor, se você for contar o teu testemunho, você canta aquela música. Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado. Encontrei Jesus! Encontrei Jesus! Então, Na casa do Senhor não existe Satanás! Show, Satanás! Então, gente, isso é uma forma linda de ver a nossa vida, né? Contar um resumo breve. Eu nasci de 6 meses, fruto de um remédio, onde o maior ato de amor da minha mãe não querer ver mais um filho sofrer com uma família disfuncional pelo mundo, né? Ela falou assim: não quero que meu filho sofra, então por isso eu vou fazer isso. E tentou me esconder, e eu nasci de 6 meses. E ali Jesus tomou a minha vida e falou assim: não, você vai fazer algo diferente. Ali construí a minha vida baseada na rebeldia. E aos 18 anos, 13 dias, recebi um presente do céu, aonde eu fui preso. Né? E lá eu encontrei Jesus, de verdade. Aonde não existia vida para o mundo, foi aonde a vida surgiu em mim. Eu fui totalmente espancado dentro da prisão, e lá porque eu me envolvi, eu criei a briga, né? Porque eu era um rapaz bem pacífico. E nisso me tiraram da cela e me colocaram numa sala, e todo praticamente desfalecido ali, e eu ouvi uma voz me chamando, de Marlon, meu filho. E eu, dentro de mim, eu não entendia, porque meu pai sempre dizia que eu não era filho dele, né? Então, ali passou uns dias, eu não sei quantos dias eu permaneci ali, mas daí, acho que foi uns 2, 3 dias. E eu saí dali, e no fim eu já fui absolvido ali, porque foi um ato bem bobo, né? Enfim. E quando eu saí da prisão ali, a minha mãe foi me recepcionar e ela chorava muito. Eu observei que minha mãe estava magra, eu fiquei preso 8 dias, né? E ela já estava 8 dias sem comer, em jejum e tal. E ela pegou e falou assim: meu filho, você tem que mudar a tua vida e não sei o quê. Eu falei: calma, mãe, minha vida vai mudar. Algo aconteceu de novo em mim.
e vai mudar. Daí eu falei, mãe, mas teve uma situação que eu ouvi uma voz serena muito, mas uma voz de amor, assim, no meu ouvido, me chamando de filho lá dentro. Nisso minha mãe se ajoelhou assim e começou a chorar. E eu falei, mãe, se levante, pare com isso, né? Dela, não, filha, porque a mesma voz que falou com você, falou comigo. No momento em que eu estava questionando Deus, por que com o meu filho? E essa voz disse para mim, viu o que fizeram com o meu filho? Então ali eu entendi que era um novo nascimento para a minha vida. E ali eu comecei a ir para os caminhos que eu andava antes, né? Eu entrei numa igrejinha e falei, todo assim, despretensioso, nada, e falei, tá, já que o senhor é o cara, eu sei o que é amar minha mãe. Então, mas eu preciso amar alguém e me sentir amado também. Porque a minha mãe me ama de uma forma incondicional. E por incrível que pareça, tipo, uns 30 dias depois, a minha irmã, que nós não tínhamos um relacionamento de irmão, assim, muito, né, irmãos, assim, né? Ela foi lá para me visitar e tal, e levou umas fotos da faculdade dela. E nessa foto, eu vi a foto da minha amada esposa. E eu olhei assim e falei, Mônica, quem que é essa menina aí? Ela falou, ih, Marla, essa daí tem um namoro conturbado, não sei o que, não sei o que. Eu olhei para ela e falei, ó, pode escrever que essa mulher vai ser minha. E aí minha irmã me olhou. Aprende aí, rapaziada, como é que funciona. Aí minha irmã me olhou e falou assim, gostei da convicção. Eu falei, então beleza. Eu falei, me passa o número dela. Na época era mensagem de texto, né? Escrevi uma mensagem de texto para ela e ali a minha vida se iniciou novamente. E então a gente se conheceu, a gente namorou durante 2 semanas. Eu já entendi que ela era mulher para casar. E a gente no segundo ano já casou, já fomos pais, e hoje a gente vive um sonho de vida, de um reino que é pleno, magnífico, e a igreja gloriosa para mim é a questão assim, das famílias que servem a igreja por amor, com o que elas têm em casa. E o maior ato de reconhecimento que Jesus me presenteou em amor foi uma vez que o Cal foi lá em casa e falou assim, cara, a gente precisa de vocês nos Rangers. E eu falei assim, não, capaz, eu nos Rangers? Eu não, né? A gente se titulando não capaz já no ato. E ele pegou e me falou assim, mas o fato de a gente estar aqui não é por você, é pelo reconhecimento que a gente tem na tua família. E ali caiu uma chave, caiu uma ficha na minha vida, assim, que eu pensei e falei, cara, se isso é de verdade para as pessoas enxergarem esse benefício, aonde que eu não enxergo? E ali eu caí em oração e fui, e eu e minha esposa, a gente sempre, quando a gente tem alguma coisa assim, a gente alinha os nossos corações, a gente fala, não vamos conversar sobre isso, só vamos orar. E se a hora que Deus falar, alinhar os nossos corações, é para acontecer. Aí um dia eu senti no espírito assim, e falei, bom, então tá bom, Senhor, como é que eu vou encaixar na doideira da nossa vida? Mas beleza, se é para ir, é para ir. Eu cheguei em casa, a hora que eu fui falar algo para ela, ela falou, amor, sabe, eu tive pensando no negócio do Rangers. Eu falei, só me resume, é sim ou não? Dela, é sim. Eu falei, então fechou, é nós, bora. A gente marcou a janta com o Cal lá e ali nós estamos, na verdade, nós fomos presenteados. É uma honra esse convite para nós. Nós fomos presenteados com um ministério assim puro, um ministério santo, que eu acredito que o pastoreio de pessoas mais velhas assim é um pouco desafiador porque existe muita carne no negócio, né? Mas agora pastorear jovens assim é uma pureza que a gente não precisa ditar regras, a gente só extrai aquilo que é puro e santo deles, e nisso a gente é constrangido. E a gente fala assim, cara do céu, essa igreja aqui, ó, que deveria estar sendo exaltada lá em cima, porque essa igreja pura e santa de verdade. Então, a gente, no primeiro momento que a gente aceitou, a gente incluíram a gente no grupo, e daí o Rames e a Tami, acertei os nomes.
Eles falaram assim, bom, gente, hoje aí nós temos agora um pessoal aqui novo, tal. O Marlon e a Nicole já ouve, assim, né, as interrogações. Como assim? Quem são esses? E não sei o que, e tal. Daí eu falei assim, amor, a gente vai precisar entrar tranquilo. Vamos, né? Vamos de boa e tal. E a gente trabalhou no ano passado com eles a questão que a gente, do engajamento, sabe? De gente se sentiu assim, falei, cara, a gente não pode chegar lá e querer ditar regras ou querer ficar só em cima da palavra e alguma coisa assim para eles, porque isso daí vai expulsar eles de próximo da gente, né? Então a gente pegou, cara, se aproximou deles ali, começamos no grupinho de WhatsApp, tal. Confesso que hoje eles são os reis das figurinhas, porque eles criam figurinhas demais. E hoje, cara, a gente conquistou um espaço no coração deles assim absurdo, que não é aos olhos do homem julgar o tamanho dessa intimidade. Porque a gente vê que é realmente o nosso espírito testificando com o espírito deles, sabe? No momento em que a gente prepara um culto, e o nosso culto foi há uma semana atrás, e um adolescente levanta e fala assim, gente, sentindo meu coração, vamos fazer uma roda aqui, vamos orar. Você entende? Por que eu acho que isso acontece? É porque eles entenderam o espírito de liberdade que eles têm, no espírito. Eu sou o tiozão chato, né? Já? Porque sou o tiozão chato, que eu pondero bastante, né? Eu extraio, como eu falei para eles assim, eu falei, cara, eu não estou aqui para dizer o rumo que vocês vão seguir, porque ele já está estabelecido antes da fundação do mundo. Mas eu estou aqui para dar destino às dúvidas que vocês têm. Hoje, como é que é a rotina de vocês? Quantos juniores compõem o ministério inteiro? Como é que é o dia a dia, o final de semana, o planejamento do ano, rapidamente? O planejamento do ano, assim, cara, a Nicole é uma pessoa que ela cuida totalmente da agenda, né? A gente tem... antes era quinzenal e hoje a gente passou a ser semanal. É uma semana na quarta-feira interna, aqui dentro, né? E no sábado, pula esse sábado, no próximo sábado acontece externa. Que daí a gente faz atividades fora, vai no parque, mas em todo momento tem um momento de palavra, um momento de louvor, mas tem um momento de comunhão, assim, sabe? Uma comunhão tanto séria, que convivência. Isso, convivência na palavra, e tanto um momento extrovertido, que é no momento externo, assim. Uma coisa que é importante, a gente é uma das primeiras igrejas do Brasil a eliminar o ministério jovem de uma igreja. E isso foi intencional primeiro porque, para mim, jovem é crente. Então a gente não vai criar uma segunda divisão aqui na igreja para os jovens pegar uma noite aqui e transformar isso aqui numa coisa que deveria ser no domingo. É o mesmo espírito. Eu vim de uma igreja que os jovens se convertiam no sábado, e quando ele começava, até que enfim, aceitar de ser parte da igreja, quando ele chegava na igreja, ele estranhava a igreja. Eu falava, meu Deus, mas isso aqui não é a igreja que eu me converti no sábado à noite. Era um culto totalmente reverente, piedoso, aquela coisa silenciosa, domingo de manhã. E eu observava sempre uma coisa: a igreja ela não sabia absorver o jovem. O jovem não, ele ficava sendo resistido até lá com 30, 32, daí quando ele casava, parava de loquear, aí tinha um filho, daí ele falava, agora eu preciso de uma igreja, porque agora meus filhos precisam de escola dominical. E eu jurei para mim mesmo que eu nunca ia fazer uma igreja dessa, de tanta raiva que eu tinha. E foi ali que nasceu a Igreja no Cinema. A Igreja no Cinema ela já nasceu assim, falando que o jovem é o crente dizimista, ofertante e o pastor. Então não é o idoso, o velho, porque na religião a experiência, a religião se orienta pela experiência. Mas você é quem mesmo? Chegou quando aqui na igreja? Isso é novo ainda, sabe nada, vai ter que voltar lá para a fila. E o reino, ele se orienta por revelação. E a revelação pode ser do cara que nasceu ontem, no último culto do domingo no cinema. Deus pode usar esse cara numa profundidade de revelação que todo mundo aqui precisa sentar e escutar essa pessoa. Porque a gente não se orienta pela bagagem de experiência só que a gente tem. E foi nesse momento que eu sonhei uma igreja onde a gente ia pegar toda aquela energia da noite do pijama, noite do chocolate, noite não sei o quê, dos jovens, e a gente ia canalizar nos juniores da igreja. Onde o jovem a gente já
absorve eles no culto de domingo, onde eles se sentem tão crentes que eles nem precisam de um ministério jovem. E uma das coisas que é importante no ministério Rangers aqui da igreja, que compõe de 12 a 16, certo? 17. 12 aos 17 anos, é que comprovadamente as decisões mais importantes da vida de um ser humano ele toma dos 12 aos 16 anos, no subconsciente. Perceba você, na vida que você leva hoje, provavelmente você tem a vida que entre 12 e 16 anos você setou na tua cabeça, dizendo: eu nunca vou ser igual ao meu pai, nunca vou ser igual aquele pastor, eu vou ser igual aquele meu tio, eu vou ser igual aquele meu patrão. E no final das contas, hoje eu percebo que esse ministério que eles estão à frente é seguramente um dos ministérios de maior responsabilidade em tudo que a gente faz aqui. E eu sou grato porque nós já tivemos a primeira geração de crentes que hoje saíram do Rangers e eles foram graduados para o Marvels e para o Wonders. Nosso desejo é que os nossos juniores, eles tenham uma experiência tão real com Jesus e com a vida, dos 12 aos 17 anos, que com 18 a gente reconheça eles como homem, como mulher, não subestimando eles como gente que ainda é aspirante a algum emprego, que é aspirante a tocar no louvor. E é bem interessante porque semana passada eu mostrei uma foto aqui, não sei se vocês lembram dessa foto, e eram 2 Rangers, a Aline e o Fábio. E foi num dia como esse, num grupo como esse, num lugar, numa festinha de 15 anos, onde 2 juniores estavam juntos, que 22 anos depois a gente celebra uma história, celebra um futuro, celebra 2 cidades, celebra 2 igrejas, 3 igrejas, 5 igrejas. E eu creio que esse ministério é um ministério de impacto a longo prazo. Então, se você tem filho, valoriza bastante o Marlon e Nicole, valoriza bastante todo o time, valorize bastante o Douglas, a Carol no Legends, porque o nosso desejo aqui é que os nossos filhos eles não precisam pegar esse fluxo demoníaco, onde a pessoa ela tem que dar uma desviada para ver na prática que tudo que a gente falou na teoria aqui era tudo verdade, para daí ele voltar aos pedaços e a gente ter que grudar o que sobrou para tentar ressignificar uma vida que na verdade ele só faltou referência, né? Hoje a gente quer trazer referência. Então invista muito nesse grupo de pessoas. Hoje são quantos mais ou menos? Hoje eu acho que a gente está com 23. 14? Ah, não, que são inscritos, né? Mas que são... o raio de alcance? Os que são, assim, os assíduos são 14. São 14. E hoje eles têm feito um trabalho bem próximo com os pais precisam comparecer, os pais precisam liberar os filhos para isso. E é maravilhoso porque eles levam eles para andar de jet ski, andar de lancha, para tomar banho de piscina, para jogar bola no parque. E o nosso desejo é que dali saiam famílias. É num lugar desse que as pessoas florescem dentro de um casamento, dentro de um namoro. E não sei se você percebe, mas a gente está criando uma estufa social aqui, né? O nosso desejo é que os nossos filhos eles comecem a encontrar homens e mulheres de verdade aqui dentro, né? E homem de verdade aqui dentro precisa ser o homem de verdade lá fora. E conta pra gente um pouquinho sobre a tua chegada aqui na igreja. Acho que é bem interessante aquele momento. Acho que você se converteu 3 vezes, né? Um lá na tua casa, um na igreja que você estava e outro da igreja que você precisou entrar aqui, né? Você foi o cara que entrou meio torto aqui na igreja, falou: não, vamos lá, é lá mesmo. Então, já que vai, vamos. Bora aí. Então, assim, eu frequentava uma outra igreja, né? Muito respeito a ela e amo essa igreja, que ainda servimos essa igreja, né? No Ministério de Casais lá. E assim, o que mais me confrontava internamente é que eu não me via uma pessoa santa e uma pessoa que merecia ter a vida que eu tinha. E uma coisa que eu amo é que uma pessoa venha e me exorte e fale assim: cara, você está errado, meu, é isso, está aqui a palavra e tal. E na igreja que nós frequentávamos, eu só era uma bênção. Porque você é uma bênção, irmão. Aí eu chegava às vezes para um líder, por um pastor e tal. Falava: cara, eu tô assim, cara, eu tô assim. Mas irmão, você é uma bênção. Eu falava: cara, Jesus não morreu por isso, velho.
Não pode ser só uma bênção. A gente não pode viver atrás de uma bênção, só uma bênção, né? Aí beleza, daí eu cheguei para Nicole e falei assim, amor, vou bater perna nas igrejas aí, porque, não sei, eu tô com um comichão aqui dentro e tal. Dela, não, eu não vou sair daqui, porque a igreja que eu me converti, a igreja dos meus pais e tal, não sei o quê. Eu, não, então beleza, mas não quero criar alguma coisa entre a gente, mas eu vou dar uma voadinha. E fui para diversas igrejas, diversos amigos me convidaram. Fiz um bom tempo parte do ministério do meu amigo Chico, né? E até o dia que ele me convidou. Ele me convidou e falou, cara, vamos lá na INC, velho. E eu já tinha ouvido falar do nosso pastor, né? Amado pastor. E eu numa mesa sentado uma vez... Eu escutava falar bem. E as pessoas ali mascando o nome dele. E eu quieto. E eles pegaram e me falaram, Marlon, o que você acha? Eu falei, cara, eu não acho nada. Se eu não conheço o cara, se eu não sentei na mesa do cara, por que eu vou dar palpite de quem ele é? Então, se você quiser falar de alguém, senta na mesa e fala para a pessoa certa, não venha falar para mim. E daí o Chico me convidou para vir. E eu lembro que aí, terminando o culto, eu fui expulso porque era do Marvels e eu não tinha pagado a mensalidade. Aí, mas cara, foi assim, eu entrei... A lei já valia ali. A lei já valia, já. Entendeu. Aí eu... Brincadeira, gente, fui muito amado aquela noite. Aí a gente entrou na garagem ali e... Sem filtro, sem nada. Entramos na garagem ali e, cara, era um Marvels e... Meu Deus, eu falei, cara, eu nunca vi um ambiente desse. Que loucura é essa? Um monte de homem aqui, cara... Sabe, com louvor empoderado, assim, eu falei, caramba, que é isso, cara? Que loucura, né, e tal. E a pauta da noite era vida conjugal, íntima, né? E, cara, no final ali, abriu os momentos de perguntas. Aquela noite nunca esquece. Abriu os momentos de pergunta e surgiu uma pergunta lá, o que vocês acham sobre... O escapamento. O escapamento. Isso. Aí eu peguei e falei, dar um escapamento. Agora eu falei, cara, isso daí, eu pensei assim comigo, isso daqui não é igreja. Pensei assim, né? Em vista daquilo que eu tinha em mente, né? Eu falei, isso aqui não é igreja, cara. Daí eu falei, agora eu quero ver, porque se fosse a igreja que eu frequentava, já teria uns oradores ali que vinham expulsar o demônio do cara e aquela coisa e tal. E eu falei, agora eu quero ver o tamanho do amor dessa igreja. Eu me questionando em si, né? E daí um lá falou, vai dar sujo. O outro fala, não, é errado, é pecado. E se levanta um homem e fala assim, cara, o que é errado para vocês, para mim e para minha esposa, é o ápice do prazer. E daí eu falei assim, agora eu quero ver, né? Essa noite a gente nunca esquece. Aí o cara, uma sabedoria assim absurda, com palavras de verdade, de homem para homem, ele explicou qual era a visão da igreja em amor para o cara, e no final ele falou assim, cara, mas nada disso que você vive impede de você viver esse amor que nós temos. Porque o que a gente acredita venha como está. E depois de um certo tempo, ainda eu vejo o cara, e o cara tipo, falou coisas boas daquela noite, dizendo que ele reconheceu o erro que ele tinha, e assim, tipo, purificou e santificou a vida conjugal dele, sabe? Então eu falei assim, cara, é isso que a gente precisava, e era o que eu precisava nesse momento. Uma palavra de verdade, onde... Dentro de mim, por toda a minha história do passado, que não era convicta ao futuro que Jesus tinha prometido para mim, baseado nas minhas dores, eu falava, eu precisava desse amor de verdade. E o amor nem sempre ele é carinho. O amor, ele é exortação. Então, quando a gente pegar e ver alguém cometendo alguma coisa, cara, a gente precisa amar ele de verdade, não com palavras boas dizendo que você é uma bênção. E aquilo ali ganhou meu coração. E eu peguei e falei assim, amor, vamos numa igreja lá e tal, não sei o que. Ela, mas você não ia na outra igreja? Eu falei, não, eu fui para lá e fui e tal. E a gente foi lá na garagem. E a minha esposa, ela não é muito fácil de chorar, né? Ela é uma pessoa bem lógica, assim. Então ela não é muito de chorar.
E, cara, no momento em que estava rolando o louvor ali, começou a música em inglês. E eu olhei pro lado. E eu já estava, né, chorando assim. E eu olhei pro lado e a baixinha chorando assim. Eu falei, eita, o negócio tá bom aqui, cara. Que loucura, né? E tal, não sei o quê. Cara, ela me olhou de uma forma nos meus olhos, assim, que eu me lembro como se fosse ontem. Ela olhou para mim e falou assim, amor, é aqui. E eu olhei assim, vou entender isso depois, né? Rolou o culto, rolou tudo tal. E ela um dia, daí eu falei, mas e aí, como assim aqui? Me explique, né? Só para não ficar voando, né? Ela, não, amor, porque um dia, minha esposa trabalhava com inglês também, né? Antigamente. E ela falou assim, um dia eu estava orando por uma pessoa e me veio uma oração em inglês. E eu me bloqueei. E eu bloqueei aquilo que Deus tinha para derramar na vida daquela pessoa por vergonha. Só que nesse momento em que eu comecei a ouvir o louvor em inglês, o Espírito Santo veio sobre mim e falou assim, cara, tá vendo como você não precisa ter vergonha? Tá vendo como pessoas que acreditam no mesmo reino, no mesmo evangelho, vivem isso também? E, cara, e ali foi assim uma virada na nossa vida, de cabeça para baixo, onde a gente realmente foi impactado com o evangelho da liberdade, onde a gente não precisava ser para ter, a gente tinha, por isso hoje nós somos, né? Então, e a cada dia, assim, a cada culto, a gente fala assim, a cada encontro com Rangers, a cada Marvels, a cada Home Church, a cada coisa assim que a gente é sempre vivendo o algo novo de Deus prometido. Amém. Porque nunca é da mesma forma. Cada culto aqui é diferente. Então, eu me aprofundo muito na palavra de que Deus faz nova todas as coisas. Amém. Então, se eu estou estagnado em algum momento assim, é porque, cara, eu não estou ligado a esse reino. Então, se Deus tem feito coisas novas todos os dias, tem nos presenteado com problemas novos todos os dias, é porque a minha caminhada está certa. Então, quanto maior for a demanda para a gente ali, se a gente acredita que nós somos a resposta que o mundo anseia, é porque essa demanda veio para a pessoa certa. Então, o Rangers veio para nós. O Rangers veio, o Rames e a Tami entregaram o bastão para nós. Aquele amor, a gente honrou aquele amor que eles derramaram todo o tempo. E hoje é uma fase nossa que a gente vai honrar. E eu creio que daqui uns dias vai chegar alguém que a gente vai entregar esse bastão. Da mesma forma que essa pessoa for honrar, nós vamos honrar outros momentos. Amém. Entende? Então é sobre isso, assim. Então é isso que a gente vive na nossa casa. E o mais importante de tudo, cara, é crer numa igreja de verdade. Onde a gente já viu aqui entre nós discussões, onde a gente já viu as pessoas que discutiram se amando novamente, se arrependendo, pedindo perdão novamente, falo, cara, estava errado, me perdoe. E isso para mim é uma igreja de verdade. Amém. Amém. Marlon, muito obrigado pela tua participação. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele. Muito bem, esse é o Marlon, o marido da Nicole, o Bino. Então, se você gostaria de servir no Ministério de Juniores, com certeza tem espaço para mais pessoas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ainda em 1 Coríntios 15. Estamos na Semana Santa. Não sei você, mas lá em casa toda semana é santa. Para um santo, a vida inteira é santa, por isso você pode comer churrasco sexta-feira. Porque a gente é santo comendo churrasco, às vezes a gente é santo comendo peixe. Mas eu queria deixar ainda uma palavra para vocês de 1 Coríntios 15. E nós vamos ter o desafio de nos próximos 17 minutos ler esse capítulo inteiro. E esse capítulo eu já quero aquecer você para o nosso domingo. Domingo nós vamos falar sobre a porta está aberta. E esse é um tema aqui nessa noite, e o tema desse devocional é: se Cristo não ressuscitou, em vão, inútil é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E eu gostaria de começar aqui com pode ser ali, ó, por gentileza. Ô Léo, pode passar aqui isso. A gente vai ler simultaneamente, é bem comprido, eu sugiro que você abra sua Bíblia para acompanhar essa leitura, são 58 versículos,
E eu queria que o microfone fosse passando para a gente ter uma leitura alternada. Pode ser? Estão comigo nisso? Essa é minha Bíblia? Amém. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Pode começar. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse aqui? Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é nisto que vocês creram. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição entre mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecerei nos vossos pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo pereceram. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino de Deus, o Pai. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por eles? E quanto a nós, por que é que nós colocamos em perigo a toda hora? Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Como que a espécie do corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que vira a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, outro o das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Atenção agora. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se vista incorruptível, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Você não é um pecador. E você tem poder sobre o pecado. Você tem a vitória sobre o pecado. A boa notícia desse dia, não sei se você já entendeu esse texto, mas é um texto não simples de ser entendido. Talvez é um auge, um ápice do Evangelho. E Paulo, em Atos, ele foi espancado, preso e perseguido por uma única razão. Quem lembra o que ele pregava? Ressurreição de mortos. A religião, ela perseguiu Paulo porque ela dizia: esse aqui está vindo atordoar, está transtornando cidades porque está pregando a ressurreição de mortos. E talvez a gente não entende muito sobre isso. E por muito tempo a religião entregou essa pauta para o espiritismo. E o espiritismo, ele entende parcialmente esse texto, ele confunde algumas coisas, mas em termos ele diz: não, você vai reencarnar para uma nova vida. Só que o que o espiritismo acredita é que essa reencarnação vai ser para uma vida ordinária como essa, num corpo mortal como esse. Mas esse texto aqui é um texto que revela o que significa sexta, sábado e domingo que estão pela frente. Você bem sabe que não foi em exatamente sexta, sábado e domingo. Jesus não ressuscitou num domingo. Pode ter algumas linhas que supõem que Jesus ressuscitou numa terça ou quarta-feira. Mas tradicionalmente a gente comemora assim. Mas a ressurreição de Cristo foi o auge onde toda religião que promete uma vida boa dentro da vida corruptível, ela perdeu o sentido. E Jesus, ele é o primeiro a vencer uma morte que eu e você também vencemos. E hoje eu queria trazer o pensamento de que você está a uma noite de sono da eternidade. Você está a uma noite de sono da eternidade. Você já reparou quanto um dia é longo, a menos que você esteja acordado? Se você ficar acordado até meia-noite, o dia foi muito longo. Você fala: nossa, acordei 6 da manhã, passei o dia e tal, e fui na igreja e fiz isso. E já é meia-noite, certo? Da meia-noite às 7 horas da manhã, você percebe quão longo é esse dia? Não. Assim é a minha e a tua eternidade. A tua eternidade, ela está mais longe nos dias que você ainda está vivo do que do dia em que você vai morrer e ver Jesus. Você consegue entender isso? A tua eternidade, ela está... A distância de você e da eternidade são os dias de vida que te restam na terra. Os dias que te restam na terra. Se você viver mais uma semana e morrer daqui uma semana, entenda que pro Rogério, que há 13 dias nos deixou, ele está numa noite de sono que ele não tem noção de que a eternidade vai ser já pela manhã no outro dia. E essa semana Deus tem falado muito sobre isso, me trazido a expectativa de um evangelho que não é sobre ir para o céu, mas é um evangelho que é vestido de imortalidade. Um evangelho onde hoje eu quero te lembrar e fazer entender que todos sem exceção, todo ser humano sem exceção, ele vai ressuscitar depois da morte. Até os que vão para o inferno, Cal, se vão para o inferno não sei, mas antes de ir para o inferno eles vão acordar. E hoje eu queria que você entendesse a eternidade de uma maneira bem simples. A Bíblia diz que existem 5 virgens prudentes e 5 nécias. Essas 5 prudentes carregaram azeite e as 5 nécias só gastaram azeite. Só que de repente, no meio da madrugada, o azeite começou a acabar e de repente a porta se abriu. E ali quem tinha azeite entrava e quem não tinha azeite via as pessoas entrando sem poder entrar.
E é dito muito sobre um grande julgamento final, que eu nunca tinha entendido. Eu não entendi julgamento final. Só que olha que interessante esse texto. O texto lhe diz assim: no versículo 41, o sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem de glória uma das outras. O mesmo vai acontecer, e esse texto está dizendo, o mesmo acontece com a ressurreição de mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ele ressuscitará para sempre. E aí, note, antes de eu e você, Jesus, ele foi colocado como o primogênito de todos aqueles que vão vir a ressuscitar. E aqui entra crente e não crente. E entenda, existe a vida na terra, existe a tua morte física, existe uma ressurreição dos mortos, e essa ressurreição dos mortos vai ser dos mesmos padrões de Jesus. Jesus, quando ele ressuscitou, ele teve um novo corpo, esse corpo atravessou paredes, atravessava portas, só que esse mesmo corpo foi visto por 12 apóstolos, 500 pessoas. A gente começou lendo esse texto que as pessoas viam Jesus. Então era um corpo celeste, mas era um corpo terrestre. Só que ele era imperecível. E esse corpo imperecível subiu assunto aos céus. Então não é que Jesus foi reencarnado. Jesus, na verdade, ele foi transformado. E aí esse texto está dizendo que assim será todos aqueles que forem mortos. E a morte aqui, Paulo ele ilustra para nós como uma semente que, ao ser sepultado, ela não está sendo morta. Ela está sendo apenas plantada para uma ressurreição. Paulo ainda usa a palavra aqueles que dormem. Porque Paulo está dizendo assim, ei, Jesus venceu a morte, isso significa que todos que estão mortos ainda não morreram. Ainda não morreram. Eles estão prontos para no último dia eles ressuscitarem. E aí entenda, nós vamos ressuscitar nesse grande dia, que é o dia do grande julgamento. Esse julgamento não é sobre a sentença de castigo que aqueles que não tiveram azeite, aqueles que foram maus, aqueles que... Não vai ser um julgamento de castigo, vai ser um julgamento de galardão. E uma coisa que eu sempre falo, a única coisa que cabe dentro de um caixão com você são as patentes que você carrega no peito. Nós nascemos em quem Deus nos criou, guarde isso. E nós morremos naquilo que nós nos tornamos na terra. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Nós não estamos correndo em vão. Ele termina o último versículo dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E aqui eu entendo que Deus, antes do grande julgamento, Ele vai honrar eu e você com diferentes glórias dentro da eternidade. Assim como uma estrela tem glória maior que outra estrela, assim vai ser eu e você na eternidade. A eternidade não vai ser um lugar, lá ele está na área VIP da eternidade, eu estou aqui na favelinha da eternidade. Não. Vai ser sobre reconhecimento de patentes de quem você foi na terra, daquilo que você vai ser por toda a eternidade. Só que o que me faz ficar estarrecido com esse texto é que Paulo dá a entender que todos vão ressuscitar. Deus vai chegar chamando, ei, você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá. Ele vai patentear todo mundo, dizendo: você foi servo bom e fiel, entra para o gozo do meu Senhor, foi servo bom e fiel. E essa parte aqui, essa parte toda assiste. E aí as 5 virgens com azeite entram para uma vida eterna, e todo o resto da humanidade vai para uma morte eterna. Isso aqui é para a gente entender que se não fosse assim, a vida seria uma perfeita droga. Paulo está falando, seria inútil a nossa fé, seria em vão a gente estar cultuando aqui, seria em vão a gente acordar cedo, granjar a comida, pagar o boleto à noite, seria tudo inútil. Paulo está dizendo assim, a vida não teria sentido se ela não fosse eterna.
Só que o maior castigo de quem não crê nisso não é ir para o inferno, é não entrar nesse lugar de eternidade. Por isso a boa nova hoje é que nós fomos revestidos de imortalidade não para não ir para o inferno, mas foi para a gente ter acesso a uma vida que será eterna e será abundante. Ali a gente não vai casar, graças a Deus. Vai ser todo mundo solteiro. Mas eu creio que a gente vai se conhecer. A gente vai lembrar. Ô Chico, você está aqui? Até você, Chico. Na verdade eu vou olhar e falar assim: nossa, Chico, é você? Calma, eu já vou lustrar seu sapato. Só um minutinho. Mas hoje eu quero lembrar você que a Páscoa não é só que Jesus venceu a morte, coitadinho, ele foi, machucado, carregou lá. Não é só isso. A Páscoa transformou a nossa vida numa vida com sentido eterno. E hoje eu oro para que você e eu, a gente seja as 5 virgens, vivendo uma vida aqui. A vida aqui. Entenda, os teus poucos anos de vida é a distância entre você e a eternidade. O dia que você morrer, é como se você tiver adormecido. No outro dia você vai ver Jesus. Cara, isso é muito louco. Eu estava na academia, aquilo me veio assim, eu falei: meu Deus. Eu fiquei parado dentro da academia, eu falei: meu Deus. Porque quando você dorme, o horário que você foi dormir é praticamente o horário que você acordou. Você não lembra quão longo foi o teu sono, quão comprido foi o teu dia dormindo. E Deus falava comigo: assim é a eternidade. A eternidade, ela está a uma vida de distância de você. O dia que você morrer, se prepare que no outro dia você está do outro lado de Jerusalém, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Não haverá choro, não haverá crise, não haverá, a pele não envelhece. Por isso quero dizer para você, toda a vida que você está vivendo aqui diligentemente vale a pena ser vivida. Viva com santidade, viva com pureza, viva para os outros, viva com integridade. Porque nesse grande julgamento final, todos os 60 bilhões de humanos que já passaram por toda a terra, eles estarão de pé, percebendo que há uma graduação onde 5 virgens prudentes vão acessar um lugar que 5 virgens nécias não terão acesso. E ali não é sobre eles irem para o inferno. Eu não creio que eles vão para o inferno. Eu creio que eles vão para a morte eterna. Do pó eles vieram, do pó eles voltarão. Ali eu creio que eles simplesmente vão estar dentro de um lago de morte eterna com tudo que é perecível. Mas entenda, tudo que se faz na terra, Jesus ele tem um inventário. Não há nada que você faça hoje que Deus ele não tome nota nisso dentro da eternidade. No Senhor, guarde isso, todo o nosso trabalho não é inútil. No Senhor, lá no sábado, 3 horas da tarde, com a família do Gustavo, a gente vai entregar presentes, amar as crianças. Não é inútil. Cada domingo de manhã não é inútil. Cada saída com esses 14 juniores, orando por eles, declarando sobre o futuro, não é inútil. Entenda, as patentes que você coloca no peito falam do homem e da mulher que você vai terminar sendo transformado. Você nasce quem Deus criou você para ser, mas você é sepultado naquilo que você se transformou. E isso depende de mim e de você. Amém? Gênesis é o início. E ali, entre a beleza da criação e o sopro da vida, o Criador deu origem àquilo que mais importa: um lar. Um ambiente de pureza e inocência, pensado como ponto de partida de cada ser humano. O lugar onde valores são cultivados, onde o tempo ao redor da mesa é sagrado e onde o ordinário se torna sobrenatural. O maior sucesso de um homem não são as coisas que ele conquista, mas a família que ele deixa sobre a terra.
Construir uma família extraordinária não acontece por acaso. É fruto da decisão de edificar uma cultura saudável, de garantir que valores serão passados e vividos de geração em geração. Uma decisão regada com fé, amor e intencionalidade. É através da rotina, em cada dia, que deixamos marcas e clareamos a visão de mundo na mente dos que vivem conosco. Há virtude no rotineiro, no que muitos chamam de piegas demais, nos passinhos no corredor em direção à nossa cama, as histórias antes de dormir, a implantação de verdades eternas, os desenhos da família inteira em folhas de papel, as músicas cantadas juntos no carro, os almoços em família que sempre começam com uma simples oração. Dos silêncios cheios de presença. É aí que se edifica aquilo que realmente vale a pena. Família não é o destino dos fortes, é o chamado dos dispostos. O tempo passa, os negócios passam, os amigos passam, os ciclos mudam e a força vai embora. E da mesma forma que nascemos dependentes, assim também partiremos. Então, na última cena deste longo filme, só restará uma pergunta: o que valeu a pena? A vida que você deseja está escondida atrás das decisões que talvez ainda não tenha tomado. Por isso, abra o seu coração para o Espírito Santo, ajuste as velas da sua alma e siga em direção ao seu futuro. Conferência Gênesis 2025. Faça valer a pena.